Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 7 de dezembro, segunda-feira, dia em que a Igreja comemora um grandíssimo santo, Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão. Santo Ambrósio viveu pouco menos de 1.700 anos atrás, 1.600 anos atrás, e ele era governador daquela região ao norte da Itália, onde a grande cidade é Milão. Já naquela época, Milão era uma grande cidade. Ele foi aclamado bispo pela população. Foi um bispo grandíssimo, com uma sabedoria e uma firmeza muito grande. E foi encontrando ele que Santo Agostinho, que era um homem inquieto, buscando uma coisa que desse satisfação à vida dele, encontrando Santo Ambrósio, ele se converteu e foi Santo Ambrósio que o batizou. E assim, Santo Agostinho também se tornou um homem de muita fé, um gênio também da filosofia, da teologia, da espiritualidade, é um grande bispo. Estamos acompanhando este tempo de advento e começamos a ter leituras de uma beleza extraordinária que começam a dizer da grandeza da chegada de Deus entre nós. Já repetimos muitas vezes que a palavra advento significa chegada. É a chegada de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no nosso meio, nascendo da Virgem Maria, portanto, apresentando-se às pessoas dentro de uma realidade humana, porque Deus quis para si a nossa condição humana, em tudo semelhante a nós, menos o pecado, dirá a carta aos Hebreus. E temos a primeira leitura do profeta Isaías, que é como numa visão profética, uma visão extraordinária deste poder de Deus que, compadecido da nossa fragilidade e dos nossos sofrimentos, um dia chegaria, como de fato chegou. Mas Isaías, que viveu algumas centenas de anos antes de Cristo, estava profetizando. Diz o trecho que é lido hoje: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, porque até mesmo as nossas cidades, alguns bairros são desertos, ninguém vai à noite para cá e para lá depois que escureceu. Intransitável, não pode passar por ali porque é perigoso, pode ser assaltado, pode entrar no meio de um tiroteio. Então, alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Depois fala da cidade: seus habitantes verão a glória do Senhor. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é Ele que vem para vos salvar. Esta é a notícia. Na época de Isaías era uma promessa para o futuro, que o próprio Isaías não sabia quando esse futuro aconteceria. Para nós, não é uma promessa para o futuro, é uma realidade que começou a acontecer, a ser uma presença real, verdadeira, nesse Senhor, Filho de Deus, Jesus Cristo, lá no tempo de César Augusto, mas continua sendo verdade até hoje, até o final dos tempos. Ele: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É Ele que diz. E depois ainda a primeira leitura do profeta Isaías fala assim: é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo, e se desatará a língua dos mudos, e brotarão águas no deserto, e a região sedenta se tornará uma fonte de água, e haverá um caminho que se chamará Estrada Santa, um caminho reto, que todos poderão percorrer, até mesmo os fracos, sem se perder, e virão a Sião de todo lugar, cantando de alegria, com
brilhando em seu rosto, uma infinita alegria brilhando em seu rosto. É realmente os frutos de Deus que entra na nossa realidade e habita entre nós e age com poder a nosso favor, com misericórdia. Quando nós o acolhemos, o reconhecemos, então começamos a nos alegrar somente já pela sua presença. E depois, então, é que vem todos estes benefícios maravilhosos que Ele pode realizar quando nós correspondemos ao seu amor. E o Evangelho, que é de São Lucas, vai na mesma direção. Claro, já não como uma promessa para tempos futuros, mas como algo que acontecia na frente daquelas pessoas que estavam ali e que presenciaram esses fatos. E que Lucas relata no seu Evangelho e que são para nós motivo de alegria e de esperança, motivo por esta presença que foi documentada e motivo de esperança porque é para nós também. Nós também somos chamados a presenciar estes acontecimentos extraordinários que o poder divino de Jesus Cristo pode realizar. E diz assim, então, que Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, e o Senhor tinha uma força que o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar na casa para mostrá-lo a Jesus. Não tinha como entrar por causa da grande multidão. E então subiram no telhado, por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a murmurar: Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão somente Deus? E Jesus então respondeu: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram fora de si e glorificavam a Deus cheios de temor e diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Meus caríssimos amigos, meus queridos irmãos, aqui já no Evangelho não se fala, como faz Isaías, de uma promessa maravilhosa para o futuro, que tinha na época de Isaías a finalidade de levantar os ânimos abatidos. Agora se trata de uma realidade que acontece diante dos olhos de quem estava ali, presente, junto de Jesus. Inclusive os adversários dele, fariseus, doutores da lei, saduceus, e aquele paralítico e os homens que com muita fé tentavam fazê-lo chegar próximos de Jesus. E o Evangelho termina com palavras que são belíssimas. Todos ficaram fora de si, glorificando a Deus. Quer dizer, fora de si, de entusiasmo, de alegria, de felicidade. Quer dizer, que estavam vendo alguma coisa. E se acontece isso com aquele paralítico, o que é que o Senhor poderá fazer no meu coração, na minha inteligência, na minha família, se eu lhe corresponder? Se eu efetivamente puder me apresentar diante dele com uma fé semelhante à fé daqueles homens que carregavam o paralítico. E depois, então, eles dizem: hoje vimos coisas maravilhosas. Não no futuro, se Deus quiser, veremos. Não se o governo for bom, nós veremos. Não mas hoje vimos coisas maravilhosas. E a coisa importante, permita-me dizer, é que cada um de nós, eu e você, possamos dizer: eu hoje vi o dedo do Senhor agindo, a mão dele operando. Eu hoje vi coisas maravilhosas. Cada um pode identificar o que é neste nosso dia algo de maravilhoso pelo qual podemos agradecer o Senhor, sua presença e sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.